Então a ideia é a seguinte, é que daqui, vamos dizer que são 8h37, quer dizer que vocês teriam, suponhamos, 1 hora ou 2, eu vou passar no grupo para ver quanto tempo é necessário. E cada um de vocês vai, depois que terminar esse grupo, nós vamos misturar, fazer outros grupos com uma pessoa de cada grupo. Quando chegam as crianças, só que no fim, cada uma coisa assim, sei lá, você vai ver quando chega, eu pensei em todas as crianças, mas eu não consegui todas as crianças. Agora, se você tem uma coisa de fazer uma cultura, no jeito de você vai ter que passar um suave na boquinha. Ela não bebe água. Quando alguém chega, a criança toma um copo desse tamanho de água. A mãe fala, elas não dão água para essa criança. A gente dá, mas as crianças não bebem. E com a mãe elas bebem água, bebe dois copos com água. As mães que queriam ficar, porque tem criança que fica, a mãe fazendo uma pergunta, que a criança tem anos para agora, tudo bem. Aí se ela não está, a gente fala assim, ela não sabe, ela fala, ela nem liga que o menino está com meningite, ela não se preocupa. A maioria é branca. Eu trabalho todas as pessoas assim, porque essa cidade vai bem em torno de essa produção, né? Tem um termo. A cidade existe. A gente vai se comunicar o que é. A gente só falou que é empresa. Há uma dispersão. Eu tenho que uma sociedade também. mas não. Tudo bem, eu acho que é. Agora eu não Seríamos eleitas pelo povo, poderia algumas representantes da carteira, números limitados para representar as mães. É grandioso, nas escolas existentes, faríamos todo mundo. Tem uma pessoa começada, daí quem seria essa pessoa para implantar a igreja? Nós estamos criando.
aqui a gente vai sentir logo se quiser mudar. Pronto. Você imaginou que a gente trabalha. Nós, por acaso, fazer uma compra na Globo. Vamos andar, né? Então vamos ver. Rubens! Ô Rubens, Faz uma pose aí, Rô. faz um pose. Faz um. Isso! Salva, criado. Achei bom demais.
Isso. Não adianta, concreto não adianta querer que jogue essa parte, né? Vou ver.
estipular um horário para a criança se alimentar, certo? Então teria um horário para o almoço e um horário para o jantar. Falou-se muito também sobre aquele problema da mãe alimentar o bebê, certo? Isso seria de acordo com a mãe, de acordo com o horário de trabalho da mãe e de acordo de uma tal maneira que não influísse, né? E eu vou fazer uma coisa não muito democrática aqui. Eu achei que tem dois pontos fundamentais que têm que ser decididos. Não sei se vocês concordam comigo. Isso que eu acho que em 20 minutos não dá para se decidir toda aquela lista, é impossível. Mas a gente tem que decidir, pelo menos, aonde que nós vamos decidir isso. Então, a creche, ela foi assim um grande desafio. Em pouco menos de um mês foram tomadas decisões e imediatamente passada para os pedreiros que lutavam contra o tempo. Então é inacreditável que tenha se ampliado mais de 100 metros quadrados de área nesse tempo, tenha se reformado todo um prédio que estava assim em condições muito precárias e que hoje a gente tenha instalações que dificilmente se pode assim distinguir o que era velho e o que é novo. Então, na minha opinião, foi assim uma conquista, uma luta, uma vitória muito grande, não apenas dos arquitetos, não apenas Gelson, minha, Martinez, mas principalmente dos operários que trabalharam e a raça imensa do mestre de obra, que a gente tem que realmente render essa homenagem para ele. Eu passava aqui sábado, domingo, e nunca deixava de ver João administrando toda essa massa de gente, sempre impulsionado por aquela, não, a gente não pode deixar de inaugurar no tempo que estava previsto. Então, na verdade, a creche, para mim, foi assim, realmente um desafio muito grande que conseguimos vencer. Isso aí realmente é inacreditável. Vai, Sérgio. Vai na câmera. Vai lá adiante. Bem, um depoimento sobre a reforma, a construção do CCI, Centro de Convivência Infantil do campus da USP de São Carlos. É imprescindível nesse depoimento que se coloque a vibração, o amor que foi dedicado a ele, seguindo o exemplo prioritariamente da professora Julieta e do professor Martinelli, ele coordenador do campus da USP de São Carlos, e dona Julieta, sua esposa, que com esse entusiasmo contagiante realmente motivam a todos aqueles que acabaram se envolvendo de uma forma ou de outra
na execução dos trabalhos, da reforma do local para a instalação do Centro de Convivência Infantil. Então, realmente, trabalhar com o professor Martinelli, trabalhar com a professora Julieta, é alguma coisa gratificante, porque se trabalha vendo os frutos, colhendo rapidamente os produtos do trabalho. Realmente é fácil trabalhar com eles, porque quando o cansaço chega a baquear um pouco a gente olha para eles e retoma as forças, né, Sônia? Então, o que eu poderia dizer? Como todos os trabalhos onde se coloca, onde o coração é a força, é o carro-chefe, né? O Centro de Convivência Infantil, apesar da minha experiência muito grande em obras, já fiz um pouco de tudo nesse setor, eu diria. Muito pouca novidade me deve aparecer na minha frente ainda, na minha vida, nesse campo. O Centro de Convivência Infantil teve alguma coisa que me marcou bastante. Foi quando, em uma das visitas à obra, eu entrei lá e vi os lavatórios, os mini lavatórios, os mini vasos sanitários. Realmente foi uma sensação bastante, sei lá, me tocou muito, sabe, Sônia? Porque você sem querer imagina, né? As criancinhas, os nenezinhos, e usando daquilo e usufruindo daquilo. E o significado que aquilo traz, né? Tranquilidade para a mãe no trabalho e uma produtividade maior. Então, o que eu poderia dizer? Colocamos, sem grandes novidades, o que foi feito, quer dizer, o que conseguimos, eu diria que todos nós conseguimos que em 27 dias a obra ficasse pronta. Por quê? Porque conseguimos motivar, conseguimos incentivar o pessoal que lá trabalhou, porque realmente quem fez foram os mestres de obra, os pedreiros, os serventes. Basicamente, nós fizemos o quê? Colocamos os materiais no menor prazo possível, demos algumas pequenas orientações. Agora, quem realmente merece, se há alguém que mereça parabéns, são os funcionários, são os pedreiros, são os serventes, são os carpinteiros. Enfim, o pessoal de obra que realmente colocou também parte do suor deles lá, tá? E, puxa vida, o que mais? É complicado falar, né, Sônia? Olha, eu diria que, só para finalizar, que, mais uma vez, o Centro de Convivência Infantil confirmou aquilo que a gente sabe, que você, quando coloca o amor e coloca o trabalho com seriedade, a coisa sai sem problema. Tá bom? É isso, gente. O CCI do campus de São Carlos foi, assim, um grande desafio e uma grande vitória. E todas as pessoas que participaram dessa luta viveram e sentiram intensamente esse grande desafio. Em pouco menos de um mês foram definidas decisões e construídas decisões. Tudo isso para atender à solicitação das mães que se dirigiram ao coordenador do campus de São Carlos, o professor Dante Martinelli, e pediram encarecidamente que, num período muito breve de tempo, ele conseguisse implantar aqui o CCI. Professor Dante, Julieta e Martinez não pouparam esforços para que tornasse essa aspiração uma realidade. Mas aproveitar uma estrutura de 190 metros quadrados para implantar um programa com exigências tão específicas quanto o CCI
Foi assim uma tarefa que exigiu inúmeros estudos, inúmeros esboços. A gente tinha que localizar nessa área cozinha, refeitório, salão de atividades, berçário, banheiro para crianças, área de serviço, sempre tentando não demolir praticamente nada do que ali havia e utilizando uma verba que fosse assim, a mínima possível. O que foi assim muito interessante nesse trabalho, que eu considero assim extremamente positivo, é que pela primeira vez a gente teve assim a oportunidade de trabalhar com uma gama imensa de pessoas. E nesse trabalho houve um entrosamento muito bom. Desde a parte de definir o programa, de definir o projeto com Gelson, e contando inclusive com a contribuição extremamente valiosa de Benedito e de Garcia, nós tivemos momentos assim de lutas e de decisões que no final o saldo foi extremamente positivo. Durante a construção, aqui vale ressaltar a figura memorável do mestre de obra João, que trabalhando sábado e domingo, ele conseguiu coordenar uma massa imensa de operários para entregar o prédio naquela data prevista. Mas os esforços para implantar o CCI aqui no campus não se restringiram apenas à preparação de um prédio. Esses esforços foram muito mais além. Eles se ampliaram na preparação de um grupo de funcionários que vai tocar esse CCI. E essa preparação, inclusive, incluiu um trabalho de dinâmica de grupo com um psicólogo, o professor Mauro Amatuzzi, para preparar todo esse pessoal naquele clima de cordialidade, de harmonia e de amizade que deve reger toda a vida do CCI. Então, considerando todos esses aspectos, eu achei realmente uma experiência que ficará realmente nos livros aqui do campus de São Carlos. Eu não tenho muito mais acrescentado que a Sônia falou, não. A não ser que foi um trabalho que, depois de iniciado, foi... Pode voltar. A Sônia disse, foi um trabalho complexo, feito em muito pouco tempo. Isso exigia da gente que tomasse decisões, às vezes decisões complicadas, de um momento para o outro ali na obra mesmo. Isso fez com que o projeto não se restringisse só à prancheta, só ao trabalho do escritório, mas que muitas vezes se desenvolvesse lá, durante a obra, durante a construção, no momento, né? E o que eu achei mais importante, o que me estimulou muito, foi um sentimento apaixonado pela construção, que parece que se alastrou por todo mundo depois de um determinado tempo dela iniciada. Isso acho que foi a grande força e a grande energia que a construção depois de pronta tem agora, né? Colocada nas suas paredes, nas suas cores, nos seus equipamentos. Foi uma dedicação, uma paixão muito grande pelo trabalho de todo o grupo envolvido. É isso. Bem, quando começou a construção da creche, o prazo era tão curto que a gente pensava que não daria para terminar no prazo previsto. E como foi uma obra muito corrida, a gente procurou visitar outras creches para a gente ter uma noção melhor, para procurar ver o que está feito nas outras para a gente cortar algum erro, para a gente conseguir fazer uma coisa... Ih, pode cortar aqui mesmo. Bem, quando começou a construção da creche, a gente pensava que o prazo era tão curto que talvez não desse para terminar assim no tempo previsto. E para o andamento ser melhor, a gente procurou visitar outras creches para a gente ter uma noção melhor, assim. Saiu eu, o Garcia, a Sônia, o Gelson. E principalmente na parte de hidráulica, a gente estava um pouco por fora. A gente procurou pegar das outras que estavam prontas, alguns erros a gente já corrigir. E como foi uma obra muito corrida, a
E deu trabalho para todo mundo, para mim, para o Garcia, todos trabalharam, talvez até trabalhamos no sábado, domingo, para poder que essa obra saísse no prazo previsto. E eu, como chefe de seção, responsável pela parte de material e parte de compra de materiais de última hora, e foi uma corrida imensa. E sei que da minha parte a gente conseguiu, e da parte dos outros também, sei que conseguimos que a obra saísse conforme o previsto. Para mim é uma satisfação tão grande ter colaborado com o meu pessoal para a construção da creche do campus. Eu sei que foi uma correria tão grande e o tempo tão pequeno para que possamos terminar, e valeu um ponto muito grande pela união do pessoal que colaborou com um espírito tão humano e compreensível para que terminássemos com uma satisfação tão grande essa obra que vai marcar no campus para atender os filhos desses funcionários e, sei lá, também para dar um impulso que motivou também a gente a fazer essa obra. Sei que foi uma luta que eu, Benedito, Sônia e Gelson acompanhamos do início ao fim. O professor Martinelli deu um prazo, exigiu esse prazo, e nós fizemos dentro do possível para que pudéssemos terminar em tempo de 28 dias, que eu, sinceramente, não estava acreditando. O que foi feito, eu e Benedito procuramos ver em outras creches o existente, que nós não conhecíamos nada, para que pudéssemos empregar aqui nessa obra. E o fruto é esse. Eu estou muito emocionado por ter, junto com meus funcionários e demais colegas do campus, ter realizado essa obra. Tá bom, né? Sim, não, mas isso aí depois, eu não sei uma coisa, se você nota. Os 10 minutos em público para mim são críticos. Tem 300 pessoas. Depois é que a coisa melhora. Mas sabe que depois que você se acostuma, você se adapta, aí tudo bem. Como você vai na igreja, lê uma mensagem, você fica apenas, você embaratina um pouco. Mas sabe por que eu comecei ali na igreja? Para perder a inibição. Porque eu era e sou uma pessoa extremamente inibida. Então eu achava que se eu falasse para um público grande... Que o trabalho da horta que eu estou fazendo é um serviço muito bom para mim e para as crianças também que estão aprendendo comigo e com o agrônomo a plantar e a fazer uma horta, um preparo de uma terra e plantar umas plantinhas. De modo que eu estou achando que é um serviço muito bom para a creche que está sendo formada agora. Obrigado. Ô, Biro, seu time ganhou uma, hein, Biro? Você viu que seu time ganhou? Tudo bem, Sônia? Você conhece a Mariana, né? Barato. A coisa mais linda, gente.
programados estão um pouco desordenados, de maneira que está tudo muito informal, como é do estilo meu e do reitor. Eu diria até que nós temos um reitor que se caracteriza por fazer as coisas em vez de ficar falando das coisas. Se coordena muito bem com o ambiente que está aqui. Então, que aparecem até da famosa administração central da universidade. Quando a gente se ajuda, dizem que a administração central é muito complicada, mas esta, pelo menos, não é. Esta está muito mais ágil. Extremamente satisfeito, porque também as coisas aconteceram fazendo-as, elas foram feitas fazendo-as. Era um sonho de há muito tempo, um sonho mesmo de há muito tempo, aqui do campus. E a seleção se candidataram, o projeto, a seleção dos funcionários se candidataram cerca de 350 pessoas. Na seleção das funcionárias colaboraram ativamente as mães envolvidas, a comissão de mães, as mães envolvidas. É que esta creche é hoje conseguir mexer com o famoso nosso imobilismo. Vice-reitor, do presidente da Câmara Municipal, Samuel General, do nosso vice-prefeito, Antônio Rodrigues. E queria passar, então, fizeram um pequeno programa aqui na creche, se alguém quiser nos dirigir algumas palavras. Depois tem um item 4, homenagens, que eu não sei o que é, mas onde temos mais uma coisa auspiciosa, que são os 45 primeiros lugares. E Papai Noel vem trazer dessa vez. E nós sabemos que esta obra é uma coisa boa, então vem de Deus. E a Ele nós queremos agora nos voltar, de modo especial, agradecendo e pedindo que Ele abençoe esse trabalho, abençoe as pessoas que aqui irão trabalhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se o Senhor não é do que dorme, qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens. O Senhor vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa palavra criastes todas as coisas para o bem do homem. Que o trabalho realizado aqui neste local se torne uma bênção para esta cidade e que nunca seja causa para qualquer injustiça. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque destes ao homem a inteligência e a força do trabalho, a criatividade e a vontade deste local, e todos que aqui irão trabalhar, para que em tudo sejais glorificado, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, a quem pertence feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não trabalharam aqui para que tenham forças e possam fazer mais e mais, de modo especial para aqueles que mais precisam. Então, parabéns para todos vocês e a gente pede a Deus que derrame mais e mais as forças para que aconteça sempre mais obras como essa. A todos vocês aqui reunidos, Oswaldo Martinelli, digníssimo coordenador do campus de São Carlos e diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Excelentíssimo senhor, professor doutor Sérgio Batista Zaccarelli, digníssimo coordenador da Administração Geral da RUSP. Excelentíssimo senhor Antônio Adolfo Lobo Neto, digníssimo vice-prefeito de São Carlos, representando o excelentíssimo Mauro Martins Amatucci, ao médico Alcides Oliveira Júnior,
ao técnico em agricultura Celso Barreto Barbosa e a senhora ao pessoal de apoio da Escola de Engenharia de São Carlos, do Instituto de Física e Química de São Carlos, do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos e da Coordenadoria do Campus, que não mediu esforços, sacrifícios, dentro da especialidade de cada um. Agora, uma homenagem também aos membros da comissão da instalação do CCI, que também trabalharam para essa realidade. Então, Maria Bernadette, que é a coordenadora. Lorém, representando as mães da ESC. Sônia, a nossa arquiteta, com colaboração do Gelson também. Cadê a Sônia? Marli. A Rosângela. Informal. Rosemary, representando as mães da matemática. Sueli, representando as mães. E o seu Alessio também fez parte da comissão de instalação, então ele leva para a esposa. Passamos a palavra ao Maria. De apresentar, em nome da comunidade uspiana, as felicitações, os cumprimentos por essa realização. Simbolismo. De um lado, é uma evidente demonstração de que o campus de São Paulo é um campus diferenciado. Diferenciado no bom sentido da palavra, porque é um campus que tem, no entender de muitos, foro de uma verdadeira universidade. O campus de São Carlos tem vida própria. O campus de São Carlos tem um estilo próprio, tem uma dinâmica própria. E é com grande prazer que nós, de São Paulo,
verificamos que essas peculiaridades que cercam a vida da USP, que permitem prever, permitem antever, permitem prognosticar para este campus um futuro brilhante, um futuro em que se somarão outras iniciativas importantes, se somarão novos cursos, se somarão novos projetos de pesquisa, se somarão provavelmente outras unidades da USP. E, junto com tudo isso, do tipo que representa essa creche. É também importante ressaltar que São Carlos tem de apontar todos daqui, as pessoas, a maneira de interação que se estabeleceu entre essas pessoas, a dinâmica do relacionamento interno ao campus, esta creche e muitas outras iniciativas de que somos testemunhas, apontar como exemplo para toda a USP. Porque na medida em que a USP, do lançamento de uma nova Universidade de São Paulo em São Carlos. Depois de uma pequena visita às instalações, nós vamos dirigir ao Teatro número 1, onde teremos a... Vai ficar.
Pode começar. O meu trabalho na comissão da implantação do Centro de Convivência Infantil do campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo, significou muito para mim no sentido de ver a interação de todos os funcionários deste campus. Para mim foi uma realização muito grande como mãe, como funcionária, e de hoje, no dia da inauguração, de poder colher esse fruto de nosso trabalho. Me sinto muito honrada de ter participado dessa comissão. E o nosso agradecimento em nome de todas as mães deste campus, a todos que lutaram e participaram para que se efetivasse esse nosso trabalho com a inauguração hoje do nosso Centro de Convivência Infantil. Excelente, Lorena. Já? Bom, o Centro de Convivência Infantil é uma luta de anos, pelas mães funcionárias do campo da USP, que agora se concretizou. Eu, como assistente social da COSEAS no campus da USP, me sinto muito contente, porque eu sei a importância que é o Centro de Convivência Infantil para as mães funcionárias. Não só para tranquilizar o seu trabalho, como também, certamente, seus filhos terão um atendimento excelente. Para mim, foi a maior realização profissional até hoje. O Centro de Convivência Infantil do campus de São Carlos, que hoje se inaugura, para mim tem um sabor de esplêndida realização de alto alcance social. Vejo o Centro de Convivência Infantil como uma extensão de cada residência, de cada família, onde tudo se faz no sentido de proporcionar às crianças os melhores cuidados dentro de padrões técnicos e sociais desejáveis. A experiência da implantação do Centro de Convivência Infantil aqui no campus da USP, em São Carlos, foi uma experiência muito bonita, porque mostrou um amadurecimento de ideias que vêm sendo implantadas aqui no campus nesses últimos anos, de participação muito intensa e muito ativa de toda a comunidade. Esse Centro de Convivência Infantil partiu de um movimento das próprias mães que lutaram para esse benefício. E houve uma adesão completa, de coração e com muito amor de todos aqui no campus, da arquiteta do campus, do arquiteto também, a Sônia, o Gelson, as mães representantes dos institutos de Física, Matemática e da Engenharia, assistente social do campus, enfim, todas as pessoas que tinham alguma ligação, iniciado pela professora Lourdes, que, quando administradora do campus, também deu os primeiros passos nessa direção e batalhou bastante, as coisas então confluíram naturalmente, principalmente pela participação intensa das interessadas, que eram as mães e as pessoas que acreditam na importância de uma educação saudável das crianças e dessa proximidade das crianças com as mães que trabalham no campus. Foi uma experiência muito bonita que já foi filmada nesse vídeo e eu acho que todos podem constatar. O diretor da escola fará então, dará uns esclarecimentos mais completos sobre a implantação desse centro de convivência. Muitos aspectos poderiam ser ressaltados no trabalho de implantação do Centro de Convivência Infantil do campus de São Carlos. É uma aspiração que vem de
de diversos anos e que aparentemente, esse é o primeiro aspecto para ressaltar, aparentemente era uma aspiração quase impossível de ser concretizada, que parecia. Não havia recursos. E, no entanto, a mobilização de todas as pessoas diretamente interessadas, como as mães das crianças, as funcionárias, mães das crianças, e diversos funcionários e professores que se envolveram no problema, ou por força de suas responsabilidades funcionais, ou movidos pelo seu entusiasmo para contribuir para o bem comum, essa mobilização fez com que, num prazo de 2 meses, esse sonho, essa velha aspiração que parecia de realização tão difícil, se transformasse numa realidade, já com as crianças hoje sendo recebidas e sendo abrigadas no Centro de Convivência Infantil. Em 2 meses se reviu a localização do Centro de Convivência Infantil, se descobriu a possibilidade de construir as instalações aproveitando um velho pavilhão existente desde o começo do século aqui no antigo posto zootécnico, que é onde o campus de São Carlos está instalado, reformando esse pavilhão e ampliando com recursos próprios, poucos recursos próprios da coordenadoria. E temos aí agora um centro de convivência infantil pequeno, mas gracioso. Já deve ter sido falado do trabalho das mães, dos arquitetos, Gelson, Sônia, dos funcionários, diversos funcionários, de professores que participaram, da colaboração pronta da reitoria, no sentido de se proceder à contratação dos funcionários, e o que se fez com uma seleção da qual participaram cerca de 350 pessoas interessadas para a seleção de 14 pessoas, uma seleção que me parece que foi muito bem sucedida. Todos os funcionários estão trabalhando com muito entusiasmo. Deve ser registrado também o apoio recebido do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que forneceu móveis para a creche. A Prefeitura de São Carlos vai fornecer também verduras de sua horta, verduras e legumes de sua horta. E, por falar em horta, as crianças do nosso Centro de Convivência Infantil vão cuidar da sua hortinha. Uma hortinha orgânica, valeria a pena reproduzir alguma coisa que foi publicada no semanário do campus sobre a hortinha das crianças do Centro de Convivência Infantil, que está já funcionando, já dando seus primeiros produtos, não são os primeiros frutos, são os primeiros produtos, organizada pelo técnico em agricultura Celso Barreto Barbosa, o Chim, que vem trabalhando, como se dizia no semanário, nestes últimos anos, uma linha ecológica de uso de processos inteiramente orgânicos, sem nenhum uso de agrotóxicos ou produtos químicos na agricultura. Celso trabalha com 500 crianças do Colégio Vera Cruz, em São Paulo, e no Colégio Nossa Senhora das Graças, também em São Paulo, não só num programa educativo, como de produção de alimentos não poluídos, saudáveis, para consumo das próprias crianças, e já foi convidado também para divulgar essa linha de conduta na TV Cultura. A horta orgânica que será implantada no campus deverá abastecer parcialmente a creche, o Centro de Convivência Infantil, e poderá também contribuir para a parte do abastecimento do restaurante, e será um laboratório vivo para as próprias crianças, nos moldes da horta existente na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, em São Paulo. A orientação do Celso Chim se constituirá numa espécie de curso prático de agricultura orgânica, onde os alunos aprenderão fazendo a horta. E o exemplo das crianças trabalhando na horta vai servir para a horta do campus, depois que deverá servir para o restaurante. Pode parecer até que o trabalho desenvolvido no Centro de Convivência Infantil
é uma atividade secundária dentro do campus, cujas atividades principais, fundamentais, são de ensino e pesquisa. No entanto, eu vejo um aspecto muito importante no entusiasmo com que todos se dedicaram, todos os que se envolveram no processo se dedicaram a ele, um entusiasmo que eu espero que contamine muitas outras pessoas aqui no campus, muitos docentes principalmente, para trabalharem com o mesmo entusiasmo em prol do bem comum. Pronto. Foi joia, né, cara? Vai ter uma corda aqui, né? Vai cair isso tudo. Se o balanço já tivesse. Nós estamos fazendo um trabalho educativo, né, com as crianças da CCI, que versa sobre o seguinte. Primeiro nós conseguimos aplanar esse solo, né, e perfurar. Essa horta tem 168 metros quadrados, 170 metros quadrados. E aí o trator veio, né, quebrou essa laje compactada, quebrou essa dureza que tinha a terra, né, escavou. E para a raiz, né, poder crescer melhor, poder crescer sem obstáculo, nós retiramos todas as pedras, juntamente com as crianças, quer dizer, elas estavam presentes, fomos trabalhando junto com os alunos da faculdade, né, cada um deu um auxílio ótimo, né, e todo esse preparo de solo, né, nós fomos formando nessa terra dura, tá? Então tem duas coisas principais nessa agricultura orgânica, né, que seria o preparo de solo e essa cobertura morta, quer dizer, essa cobertura com palha, que nós podemos observar ali com pinos, né, folha de pinos, justamente é para conservar essa umidade que tem a terra, tá? Para o sol não bater diretamente, não incidir diretamente sobre a terra, para conservar essa vida micro-organismo que tem aqui. E o trabalho das crianças começou a partir daí, desse preparo de solo. Nós fizemos a semeadura, né? Semeamos, as crianças que semearam. Às vezes a gente pode notar assim, mais semente num bloco, às vezes cai um pouquinho mais de semente. Nós semeamos aqui em linhas, tá? Então as crianças semeiam, cobrem, regam todo dia, tá? E quando tiver na época de transplante, é transplantado para o canteiro definitivo, que nós fizemos justamente hoje. Nós transplantamos almeirão, tá? O tomate, que já estava grande, já estava na época, transplantamos ali para o canteiro 2, né? E as crianças veem o trabalho de essa erva invasora, tá? Essa erva daninha, o mato é retirado, né? As crianças veem que tira a palha e vão retirar o mato. Enfim, observa mais a plantinha, né? Observa mais a planta que é, por exemplo, o pé do tomate. Então, identifica o mato da hortaliça, tá? E elas fazem de tudo, né? Por exemplo, vamos plantar uma maracujá que nós estamos plantando ali na cerca, para pegar a cerca, elas que fazem um buraco, tá? Retiram as pedras, é para elas fazerem tudo. Sumirou? Então, eles preparam toda essa parte, né? Toda essa terra, tudo. A gente só dá orientação. É justamente para isso, para mostrar para as crianças que elas são capazes de acontecer isso, né? E elas querem ver o resultado, né? E está aí, daqui 2 meses nós estamos colhendo os produtos já, que já tem alface ali grande, que nós vamos colher amanhã, já para a merenda das crianças, né?
E o geral é isso, né? Então, é só isso. Oh, deu 3 minutos? Não pode ficar aqui filmada, não? Oxi! Olha, ela já foi filmada lá e eu quero. Pra ela tirar uma foto, ela quer tirar duas. Ana Cláudia. Oi, oi, vamos lá. Oi, oi, Erika. Que legal. Tá tão grande. Hoje a Mônica não veio, né?
cor não pinta, tem que ser outra cor. Então, não vai pintar. Aquilo é brinquedo, aquilo também é brinquedo. Limpar o nariz, lógico que é. Aqui, que vai limpar. Tu vai sair uma menina toda chorando. Feio. Cadê o Pedrinho? Ai, menina, ninguém pegou. Olha que calça bonita que a tia arrumou, Milá. Olha, Milá. Ó, Milá, vamos tirar a blusinha. A tia vai. Vamos passar pomadinha então no bumbum? Vamos lavar o pé? Quer lavar o pezinho? Só o dedinho. Só o dedo, Milá. Quer Petúnia? Ó, Petúnia. Ó, Pedro. Então vem no colo da tia, vem no colo da tia. Ó, tia, ó, olha o Pedro. Vai dançar, vai brincar com o Pedrinho. Vai, filha. O Pedro, terra. Eita. Como aquelas duas ali marucando. De quem que é esse neném? De quem que é esse neném? Então, conta pra mim. Hoje morreu Miranda. Que é para tirar o filme e já estava tirado. Não é. Eles vão tirar por um papel. Não pode ficar vendo. Não, vai acompanhando. Ali onde tem as pazinhas, ó. Ali onde tem um monte de pazinha lá. Vamos lá fazer buraco no canteiro. Fazer plantinha, hein? Aqui, Gabriel. Esse. Olha lá.
Falar sobre o Centro de Convivência Infantil do campus de São Carlos, USP, logo leva o observador a salientar duas faces do problema. A primeira face é como o esforço e o trabalho conseguem fazer milagres. Num curto período de tempo, o campus de São Carlos, reunindo pessoas de formação, às vezes heterogênea, mas unidos pelo ideal de construir um centro de convivência infantil tão reclamado pela comunidade do campus, foi possível que esses elementos se reunissem capacidade, reunissem esforços, reunissem trabalho e conseguiram dar a essa ideia tão interessante uma realização dentro dos padrões previstos. Quanto ao Centro de Convivência Infantil propriamente dito, era reclamado pela comunidade com insistência. Faltava realmente uma pessoa que juntasse essas vozes que se levantavam na comunidade do campus e procurasse reunir os elementos para trabalhar e instalar esse centro de convivência infantil. Essa pessoa eu vi na professora Julieta Pinheiro Martinelli, que conseguiu então formar uma equipe disposta a trabalhar com a finalidade de instalar o Centro de Convivência Infantil. O coordenador do campo, professor Martinelli, nomeou uma comissão e essa comissão pôs-se a trabalhar sem medir esforços nem sacrifícios, enfrentando dificuldades, superando-as e, num prazo muito curto, de 47 dias, a ideia foi realizada. As mães, as representantes das mães das diversas unidades trabalharam muito para chegar a esse resultado. Eu acho que o Centro de Convivência Infantil do campus de São Carlos, ele representa o desejo de toda a comunidade. Foi executado, plano executado dentro de um prazo recorde de 47 dias e está funcionando e atendendo a todas as mães que se inscreveram. É com satisfação que tomamos parte na construção do Centro de Convivência Infantil do campus. O senhor diretor, Dr. Dante Martinelli, nos deu um tempo para a execução da referida obra. Sem experiência neste estilo de construção, eu, engenheiro Gelson, arquiteto, mais arquiteta Sônia e Benedito, fomos visitar várias creches da cidade. Verificamos as instalações civil, hidráulica e elétrica, o que nos deu uma noção do que seria empregado na nossa obra. Foi um trabalho de equipe, juntamente com os meus funcionários da seção que chefio. Eu enrolei. Enrolei. Perguntam bem ainda, pô. É com satisfação
que tomamos parte na construção do Centro de Convivência Infantil do campus. O Dr. Martinelli, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos e coordenador do campus, nos deu um prazo para o término da obra. Sem experiência neste estilo de construção, eu, arquiteto Gelson, arquiteta Sônia e Benedito, fomos visitar várias creches da cidade. Verificamos as instalações civil, elétrica e hidráulica, o que nos deu uma noção do que deveria ser empregado em nossa obra. Foi um trabalho de equipe, junto com os funcionários da seção que chefio, entrosados em um tipo de serviço totalmente diferente, como construção de laboratórios, montagem de linhas de alta e baixa tensão, como também câmaras transformadoras. Este CCI foi um presente para as mães funcionárias deste campus, pois aguardavam há muito tempo. Com garra e dedicação, eis o fruto do nosso trabalho.